Oi, gente! Eu sou a Giovana, professora de matemática, e você tá no Mate Gil. E agora, aquela aula tão esperada, tão delicinha, de razões trigonométricas no triângulo retângulo. Você já viu isso no 7º ano, no 8º ano, no 9º ano, no 1º, no 2º, no 3º. Você vê isso a todo momento. É super importante, ok? Bom, começaremos explicando por que razão. Razão é uma divisão, é um quociente. Então, nós faremos divisões aqui. Cateto sobre cateto, cateto sobre hipotenusa. E obteremos as 3 relações principais, que são seno, cosseno e tangente, tão famosos. Eu coloquei aqui as medidas dos catetos A e B e da hipotenusa C. Já coloquei também um ângulo alfa aqui no vértice A, porque é por ele que nós vamos começar. Vamos começar escrevendo o seno de alfa. O seno, para qualquer ângulo no triângulo retângulo, é o cateto oposto. Cateto oposto é aquele que o ângulo olha. O alfa olha o cateto BC. Ele é oposto ao BC. Então, o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa, pessoal, é sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Então, aqui a hipotenusa é o BA, que mede C. Agora, aqui, a gente já vai substituir as medidas do cateto e da hipotenusa. Então, se o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, nós teremos A sobre C, o seno de alfa. Agora, vamos para o cosseno de alfa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O adjacente é aquele que está coladinho no ângulo. Então, esse aqui é o cateto adjacente. Teremos B sobre C. Por fim, a tangente de alfa. Tangente de alfa é igual a o cateto oposto ao alfa dividido pelo cateto adjacente. Então, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, seguindo essas medidas aqui, teremos A sobre B. Fizemos seno, cosseno e tangente para o alfa e eu quero fazer o mesmo para o B. Vai ficar um pouco repetitivo, mas tem uma intenção nisso, tá, pessoal? Depois nós colocaremos aqui 3 propriedades. Então, vamos fazer o seno, o cosseno e a tangente para o beta. Seno de beta. Quem é o cateto oposto ao beta agora? O beta é oposto ao B. E a hipotenusa continua sendo o C. Então, o seno de beta é B sobre C. O cosseno de beta, quem é o adjacente ao beta, pessoal? É o A. Então, vai ser A sobre C. E a tangente de beta, que é o oposto sobre o adjacente, o oposto ao beta é o B. O adjacente é o A. Ficou B sobre A. Bem, fiz isso para que você faça um comparativo e que você entenda a primeira propriedade, propriedade 1. Você viu que alfa e beta estão no triângulo retângulo, certo? Quanto é alfa mais beta mais 90? 180 graus. E só alfa mais beta? Alfa mais beta vai dar 90. Então, alfa e beta são ângulos complementares. Sempre que alfa e beta forem ângulos complementares,
nós teremos o seguinte. Veja quanto deu o seno de alfa. A sobre C. Onde deu A sobre C aqui no beta também? O cosseno de beta. Então, sempre que dois ângulos forem complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, nós teremos o seno de alfa igual ao cosseno de beta. E vice-versa, o cosseno de alfa é igual ao seno do beta. Isso ocorre sempre que os ângulos forem complementares. Temos ainda a tangente. Relacione para mim a tangente do alfa, que é A sobre B, com a tangente do beta, que é B sobre A. Percebeu que uma é o inverso do outro? Basta invertermos a fração? Então, a tangente de alfa é o inverso da tangente de beta. E como que a gente escreve o inverso de um número? É 1 sobre o número. Então, a tangente de alfa é 1 sobre a tangente de beta, ou a tangente de beta é 1 sobre a tangente de alfa. Então, sempre que os ângulos forem complementares, nós teremos essas três relações valendo. Essa foi a propriedade número 1. Vamos colocar aqui do lado a propriedade número 2 agora. Propriedade número 2. Eu havia te dito que a tangente de alfa, por exemplo, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. É o A sobre B, certo? Beleza. Vamos fazer um rascunho aqui embaixo rápido. Eu não tenho que o seno de alfa é igual a A sobre C? Posso passar o C multiplicando e daí eu terei que o C vezes seno de alfa é igual a A? Guarda isso. Eu tenho também que o cosseno de alfa é igual a B sobre C. Faça a mesma coisa, mande o C para cá multiplicando. Nós teremos C vezes cosseno de alfa é igual a B. Tá vendo onde eu vou substituir essas duas informações aqui? Se o A é C seno de alfa e o B é C cosseno de alfa, eu posso substituir aqui em cima, onde eu havia parado. A tangente de alfa é A sobre B. Então, quem é o A? C seno de alfa. E quem é o B? C cosseno de alfa. Mas C dividido por C dá 1. Então, nós acabamos de deduzir o seguinte: a tangente de alfa é o seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Ela pode ser também calculada desta forma: seno sobre cosseno. Terceira propriedade. Já deixei escrito aqui o teorema de Pitágoras. Cateto A ao quadrado mais cateto B ao quadrado é igual a hipotenusa C ao quadrado. Voltando aqui ao Pitágoras escrito, pensa comigo o que acontecerá com essa igualdade se nós dividirmos todos os termos por C ao quadrado. O que ocorrerá? Quem que é A sobre C? A sobre C é o seno do alfa, não é? Que está aqui. Seno de alfa é A sobre C. Então, se eu tenho A ao quadrado sobre C ao quadrado, concorda comigo que isto é seno ao quadrado do alfa? Mais B sobre C. B sobre C é o cosseno do alfa. Então, aqui, como eu tenho B ao quadrado sobre C ao quadrado, terei cosseno ao quadrado de alfa. E, por fim, C ao quadrado dividido por C ao quadrado vai dar 1.
O que é isso que eu acabei de deduzir com vocês? Relação fundamental da trigonometria. Assunto do nosso próximo vídeo. Vou te dar uma outra estratégia para quem não quer utilizar relação fundamental da trigonometria. Vamos lá treinar com 2 exercícios? Primeiro, um estudante do curso de edificações do IFPE tem de medir a largura de um rio. Para isso, ele toma os pontos A e C, que estão em margens opostas do rio. Em seguida, ele caminha de A até o ponto B, distante 100 metros, de forma que os segmentos AB e AC são perpendiculares. Usando o instrumento de precisão a partir do ponto B, ele visa o ponto C e em seguida o ponto A, determinando o ângulo CBA, que mede 37 graus. Ele deu essas informações, seno, cosseno e tangente de 37 graus, e pede a largura do rio. Bom, pessoal, você tem a figura aqui que já facilita bastante a sua vida. A gente vai apenas acrescentar nessa figura as informações do enunciado. Então, a primeira informação é: ele caminha de A até B, distante 100 metros. Então, nós sabemos que essa distância aqui é 100 metros. Depois, ele informou que os segmentos AB e AC são perpendiculares. Então, temos aqui o ângulo de 90 graus. Depois, ele disse, aqui, a partir do ponto B, ele visa o ponto C e o ângulo CBA, que mede 37 graus. CBA, 37 graus. Então, aqui nós temos o 37 graus. E foi pedido a largura do rio, este pedacinho aqui que eu vou chamar de X. Bom, agora você vai pensar no que usar, seno, cosseno ou tangente. Você sabe que a hipotenusa é oposta ao ângulo de 90 graus. Então, aqui a hipotenusa é BC. Logo, sobrou para usarmos 2 catetos. Com cateto oposto e cateto adjacente, o que você usa? Tangente, certo? Então, vamos usar a tangente de 37, porque a tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Utilizando os valores da figura, nós teremos a tangente de 37, que mede 0,75, que será igual a x, que é o cateto oposto, dividido por 100, que é o cateto adjacente. É só você passar este 100 multiplicando 0,75 e nós teremos 2 casas para a direita da vírgula. Então, o x vai dar 75 metros, certo? Alternativa D. Vamos fazer o exercício 2 agora. Na figura abaixo, o triângulo ABC é retângulo em B. O cosseno do ângulo BAC é... Então, ele quer o cosseno desse ângulo aqui em destaque. Cosseno, vou chamar o ângulo de alfa só para ficar mais fácil aqui embaixo. O cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Concorda que, olhando a figura, o cateto adjacente é o segmento AB, esse aqui, e a hipotenusa é o AC. Nós já temos a medida da hipotenusa, que é 13. Falta, portanto, achar a medida deste cateto AB, para podermos calcular o cosseno de alfa, correto? Como que a gente vai achar essa medida? Nós podemos fazer um Pitágoras, certo? Mas para você que é meu aluno, quem é esse triângulo aqui?
É o terceiro triângulo mais famoso, certo? Quando eu terminar esse exercício, eu vou fazer com vocês o top 3 dos triângulos retângulos mais famosos, porque são os que mais aparecem. Aí você economiza tempo fazendo esse Pitágoras, certo? Daqui a pouco, vamos fazer primeiro um Pitágoras aqui. Cateto ao quadrado, que é esse x, mais outro cateto ao quadrado, que é o 5, é igual a hipotenusa ao quadrado, que é o 13. Então, a gente tem x ao quadrado mais 25 igual a 169, x ao quadrado é igual a 144, então o x vai ser 12. Aqui estamos sem unidade de medida. Então, nós vimos que o AB mede 12, logo o cosseno de alfa será 12 sobre 13. Alternativa A. Então vamos lá, o momento tão esperado. Top 3 triângulos retângulos mais famosos. Por que mais famosos? Porque são os que mais aparecem. Gente, qual é o primeiro? Aquele que você nem precisa pensar para responder, muito menos fazer um Pitágoras. O que mais aparece nos exercícios é o 3, 4, 5. Catetos 3 e 4, hipotenusa 5. O segundo mais famoso é múltiplo do primeiro. Ele é o primeiro multiplicado por 2. São semelhantes, certo? Já pensou quem é o segundo? É o 6, 8, 10. O terceiro não é semelhante aos dois anteriores. É o que nós acabamos de falar. O terceiro que mais aparece, portanto, o terceiro mais famosão, é o 5, 12, 13. Ah, precisa decorar? De tanto usar, você acaba decorando, na verdade, tá? Não é uma obrigação. Mas como você lembra, você economiza tempo fazendo Pitágoras. É essa a intenção do top 3, economizar tempo na hora de fazer as contas. Se você já sabe quem são os catetos e a hipotenusa, você já parte para outra parte do exercício. Fica a dica, então. Espero que tenha gostado. E para saber mais, assista as próximas aulas